pouco o que é, de fato, ser criativo. E, às vezes, é algo muito simples. Mas, antes de começar, como a gente não tem tanta gente aqui, tá um papo mais intimista, eu queria rapidinho saber, nome eu já estou lendo, mas de onde vocês são e se vocês são da comunicação ou não. Rapidinho. Quem começa? Vai, João. Enfim, eu ia até falar, né, quando o Thiago tava com a palavra, mas sim, eu não sou da comunicação, mas eu acredito que está tudo ali no mesmo campo, né, que eu sou músico, sou artista, na verdade, e Então você vai amar o início aqui do meu slide. Pois é, então, tipo assim, infelizmente, eu tava viajando e resolvendo algumas coisas de trampo, e eu tava chegando muito cansado em casa, eu acabei não conseguindo pegar as outras aulas, mas que bom que eu peguei acho que é a antepenúltima agora ou é a última? Penúltimo, eu acho. É penúltima. Desse ciclo é penúltima. Pronto, é penúltima. Então, tipo, não sou da comunicação, mas acho importantíssimo, e é, a Isabela aí falou, né, do slide dela aí, então eu acho que agora já está já mais que, que comprovado, né, que está tudo interligado. Sim. Então é mais essa intenção mesmo de estudar mais, pegar mais a fundo. E Sim. eu tenho uma pretensão também de ano que vem fazer uma facul, um curso Legal. de nível superior, né, nessa área assim de comunicação, marketing. Então eu estou estudando bastante assim as possibilidades e eu curto bastante. Sou uma pessoa muito comunicativa, então eu acho que casa. Show. Obrigada. Vamos, Caroline. Olá, boa noite, gente. Boa noite. Eu sou de Recife. Ai, eu já eu trabalho, amo o sotaque de vocês. É lindo. eu já trabalho com comunicação tem uns 5 anos. Eu sou Relações Públicas e Informação. E eu gosto muito, assim, dessa área de escrita, né? Só que na minha trajetória eu sempre trabalhei mais com redes, planejamento no geral. E eu queria ir mais para essa parte da escrita mesmo, sabe? Que é uma parte que eu não desenvolvi bem, sabe? Então, a minha perspectiva sobre a palestra é essa. Voltei. Oi, eu Ó, a Aline voltei. Barbosa tá muito ouvindo. Tá Eu, ouvindo a gente? eu caí aqui, faltou luz na minha casa. Aí eu saí do Wi-Fi e entrei no 4G. Meu Deus. E aí eu não ouvi o que a Caroline terminou de falar. Ela é de RP, Relações Públicas, e não escreve muito, quer entrar para isso. Parei aí. Aí eu vi que alguém falou que é Isso, baiana. isso Aline. mesmo. Tá, show. Aí deixa eu ver. Alguém tá mandando coisa no chat. Gente, tá faltando luz aqui o tempo inteiro, mas eu tô no 4G. Se vocês não me virem, é isso. Meu Deus. Tô aqui no. Nem sei o que que eu posso acender aqui, nada, porque eu não tenho uma lanterna, mas vamos assim. Um clima meio misterioso aqui. Eu não tô conseguindo acessar o chat. Thiago, você pode me Eu tô ajudar? com ele aberto aqui, meu bem. A Aline Barbosa disse: Olá, boa noite. Sou da Artes Plásticas e Designer. Sou baiana, mas já moro aqui no Rio de Janeiro faz uns 20 anos. Estou no trabalho, mas estou acompanhando aqui. Massa, Show. Aline, seja bem-vinda. Bem-vinda. Mais alguém que não esteja com Quem vergonha? mais? Queria ouvir todo mundo Oi, eu rapidinho. vou falar. Vou falar. E Acabei de Débora? chegar em casa. Acabei de chegar em casa. Tudo bem? Boa noite. Meu nome é Tudo bem? Débora. Oi. Eu não sou da área da comunicação, mas quero aprender muito com vocês. Eu sou assistente administrativo e artesã. Não tem nada a ver com comunicação, mas
eu quero agregar, né? Tudo que eu for aprender, eu quero agregar com os meus conhecimentos. Eu sou do Rio de Janeiro, falei. Obrigada. Eu sou do Rio também, aqui eu sou de Jacarepaguá, e aqui choveu, ou qualquer coisa, muito mato, e tudo falta luz aqui. É uma loucura, mas é isso. Tem mais. Tem mais. O pessoal às vezes é tímido, Isa. Ó, Felipe da Silva ergueu a mão, e a Mara também está falando no chat, já aproveita e já fala com a gente. Ó, o Felipe levantou a mão, Felipe Barbosa. Ei, Oi, boa Felipe. noite. Tudo bem? Me chamo Tudo. Felipe Barbosa, eu sou analista de dados, sou do Rio de Janeiro e acredito que, por mais que a análise de dados não seja uma formação voltada para a comunicação, as duas andam bastante junto. Verdade. Massa. Seja Mais bem-vindo, alguém? Felipe. Seja bem-vindo, gente. Eu estou aqui tentando me entender com a volta da luz. A minha internet está oscilando aqui também. Nossa. Mas vai dar Bom. certo, amiga, vai dar certo. Olha aí, Vai. o Felipe também, ele foi também aluno nosso, hein? Aonde ele Boa. falou? Acho que eu não vi. Mas aproveitando também, eu sou paisagista, né, de formação. E aí eu, né, fui para o campo do empreendedorismo, e aí eu aproveitei muito da escrita, né, criativa, assim, para poder ser mais, assim, ter mais retorno, né, sobre os meus produtos. Tipo, lá em 2019, na verdade 2018, né, aproveitando muito dessa escrita, assim, para que chamasse, né, esse público pro meu, assim, pro meu produto, assim, pro meu serviço, né, do que eu estava fazendo ali enquanto paisagista. E aí eu acho que é fundamental, assim como o Felipe falou, né, que a área dele não é conectada com os dados, a comunicação, a escrita, né, é tudo muito importante porque você está em diálogo com outra pessoa, né? E Isso, ontem a gente exatamente. teve a palestra, né, do Edu Valadares, e aí ele abordou justamente isso, né, numa conversa assim que a gente trocar, né, entre outra pessoa é fundamental. Então, queria só me apresentar assim, a partir dessa minha formação, né, enquanto paisagista. Show. Mais alguém, gente, para a gente começar, então? Alguém falou no chat alguma coisa? Eu não sei Vou por lá, quanto então, vai até que horas a palestra? A gente tem um teto em tese de 9h30, Eric. Tá. Então, vou começar, aproveitando esse gancho da Aimee. Eu acho que é isso, tanto que o título da palestra é Histórias, eu até botei lá no, tipo um chamada, né? Todo mundo tem uma história para contar, qual é a sua? Eu sou publicitária, eu tenho alguns exemplos publicitários aqui, mas eu também tenho... A minha palestra está oscilando entre exemplos artísticos e exemplos publicitários, e acaba que tudo se mistura. Eu acho que todo mundo aqui falou, tem uma história para contar, e eu acho que qualquer coisa dentro da publicidade, da comunicação, parte de histórias. Histórias são pessoas, né? A gente, por exemplo, o que me inspira muito é fofoca. Houve uma fofoca ontem, eu estava almoçando, aí tinha um grupo de mulheres na minha frente, elas estavam fofocando muita coisa, eu não conseguia entender muito bem, mas alguém separou, alguém traiu não sei quem, e aí eu falei, guardei essa informação. Aí daqui a pouco eu vi um gato passando que entrou num buraco, falei, gente, onde que esse gato entrou? Então, eu estou falando isso porque para a gente desmistificar isso mesmo, de tipo, não sou comunicativa, não sou criativa, todo mundo pode ser, todo mundo é. Basta, quando eu comecei a fazer publicidade, eu sempre fui muito criativa porque eu sou atriz desde criança, então esse lado artístico já facilitou. Mas quando eu entrei para publicidade, era aquela coisa, né? Porque campanha publicitária tem que ser uma coisa disruptiva e a criatividade, não sei o que eu falava. Gente, meu Deus,
E o que a gente vê ainda até hoje é muita publicidade super invasiva que não é criativa, mas enfim. E aí eu quero começar a palestra com uma coisa muito, um texto, uma história muito especial, que, Tiago, pode passar, por favor, que foi um poema que eu escrevi para minha avó Maria de Lourdes, minha avó preta. Ela já faleceu, tem bastante tempo, mas é uma história que virou poema. E eu vou começar assim para vocês irem entendendo as possibilidades de tudo que a história pode alcançar. Então, uma história que virou poema. Vó Maria. Aquela mulher de olhos negros, doces e sofridos, carregava no sorriso a alegria dos seus sonhos não vividos, a resistência de ser raiz, o sorriso de quem, se não pudesse sorrir, não podia mais nada. Eu escrevi esse poema em novembro do ano passado, tem quase um ano. E aí, eu gosto de compor música também, eu não sei tocar instrumento, então fazer harmonia, essas coisas eu não sei. Mas eu sou letrista, eu ponho bastante letra e de uns tempos para cá eu tô aprendendo a criar melodias também. Meu namorado também é músico, e aí ele falou assim, vamos compor uma música? Eu falei, vamos. Aí pegou o violão, começou a... Isso eu tô contando história para vocês. Mas que em algum momento isso que eu tô falando pode servir, ou a história de alguém pode servir. A luz faltou de novo, mas eu vou continuar falando. E aí, essa história que virou um poema da minha avó virou uma música. Pode passar. E aí, um poema que virou música. Aí eu quero botar para vocês escutarem. Eu ia cantar, mas eu estou meio rouca. Então, vou dar play aqui, ver se vocês conseguem ouvir bem. Música de Leonardo Isabelle Brum. Estão ouvindo? Inspirada no poema que eu escrevi para minha avó Maria. Estão ouvindo? Tá. Vou continuar. Aquela mulher de olhos negros, Doce, sofrido, carregava no sorriso a alegria dos seus sonhos não vividos, existência de ser raiz, o sorriso de quem se não pudesse sorrir, não podia mais nada. Anjo negro, eu te vejo, eu te sinto, você sempre esteve aqui. anjo negro, É você o caminho, a força que cuida de anjo negro. eu te vejo, eu te sinto, você sempre esteve Aqui, meu anjo negro, é você o caminho, a força que cuida de mim. A internet está oscilando, né? Mas vocês conseguiram escutar? A maior parte? O João falou que conseguiu pouco, eu estava impossibilitado. Eu também ouvi pouco, mas a minha internet está ruim. Aí eu... Tá. Minha internet Mas- também tá péssima, mas uma excelente canção, muito bonita. Outras pessoas estão conseguindo ouvir bem. E aí é isso. É uma história que virou poema, que virou música, que esse enredo poderia tranquilamente virar uma campanha publicitária. E aí, assim, tudo bem que aqui, no caso, eu acho que dá para entender que esteve, né? Então, a gente fala sobre a minha avó que faleceu, e aí pode pesar um pouco o clima, dependendo da marca, mas dependendo do propósito. Se for uma campanha publicitária, por exemplo, fale de memórias, de manter as memórias. E aí uma família que muito tempo depois está comemorando, vendo fotografia, e aí lembra dessa música que um neto escreveu para a avó e ela gostava muito, enfim. E aí eu estava vendo novela, pois sou muito noveleira, estou aqui, mas depois eu vou voltar e vou ver todas as minhas novelas, sim, porque eu não perco um dia. E aí passou uma campanha da Amil. Muitas coisas que estão aqui eu fiz, mas essa da Amil eu não participei, não. Eu assisti, eu fui pesquisar, é um filme novo.
E aí me lembrou um pouco o contexto desse poema, dessa história que virou poema, desse poema que virou música. E aí eu queria que a gente entendesse que tudo pode ser alguma coisa. A gente não precisa se prender ao briefing, porque eu vou falar mais na frente, vou dar outro exemplo de um brainstorming que eu fiz, né? Tipo, essas reuniões que as ideias vão surgindo. Assim, muito louco, assim. Vocês podem perceber que eu não sou uma profissional super técnica, que falo termos, não sei o quê. Eu sou meio assim, tipo, falo vida real, porque eu acho que é isso que a gente entende. A vida como ela é mesmo, porque eu, sinceramente, quando eu fiz uma entrevista de emprego esses dias, e aí a mulher falou, você faz isso, não sei o que, eu bando de termo em inglês. Storytelling, gente, narrativa, né? Mas conteúdo, branded content. No meu LinkedIn, não vou ser hipócrita, tá lá, branded content e storytelling, conteúdo de marca e narrativa. Mas é só para o algoritmo ler. E aí eu tava nessa entrevista de emprego, ela começou a falar um monte de termo em inglês, eu assim. Aí, quando ela falou assim, sabe o que é que é? Aí ela, acho que ela se tocou. Ela falou assim, é porque esses termos em inglês, né? Mas é análise de dados. Aí eu falei, não. Aí eu falei, sim, não faço. Mas eu duplava, assim, eu sempre já fiz dupla com o pessoal de mídia, com o pessoal de planejamento, sei ler. Mas não é minha especialidade, não. Mas, enfim. E aí, pode passar para mim, Thiago, por favor. E eu acho que a internet dele tá ruim. Ah, não, mentira. Olha, passou aqui, eu nem vi eu falando mal da internet dele. E aqui é um resumão de storytelling. Desenvolvimento da narrativa, o que a gente vai falar, o que está acontecendo, construção de personagens, quem são essas pessoas. Num filme publicitário não dá para aprofundar tanto, às vezes são micro curtas, né? Tipo, 2 minutos, 3 minutos, são micro curtas, curta-metragem ali a partir dos 5. Mas esses personagens, situar quem são esses personagens, estabelecimento de cenário envolvente, onde passa, o que está acontecendo nesse lugar. Uso estratégico de conflitos e obstáculos, as tretas, né? Que a vida tem um monte de treta, então na publicidade é uma história e também tem que ter as tretas, os conflitos. O clímax, que é o ponto alto, assim, tipo, ferrou, meu Deus, e agora? E aí a resolução. E aí, vamos olhar para isso que eu acabei de falar, vamos assistir esse filme publicitário e depois a gente pode comentar rapidinho, tipo, todos esses pontos. É um filme publicitário baseado em uma história real. E aí vocês podem ver que toda hora eu estou falando uma história que virou isso, algo que virou história, a partir de uma história, para a gente fixar que todas as histórias são importantes, mesmo se você for físico, da área da química, ou se você, sei lá, qualquer coisa. É uma criança. Escutem as crianças, tem histórias maravilhosas que podem servir, assim, ou que você fez no final de semana, sabe? Tipo, tudo pode servir mesmo. Então, eu estou enfatizando isso, uma história que pode virar alguma coisa. Aí, esse filme publicitário é isso, vamos entender o lugar, quem são esses personagens, o que está acontecendo, qual é o conflito e o clímax, o ponto alto, assim, de caraca, e agora, para onde vamos? E a resolução. Esse filme tem 2 minutinhos, e está rodando agora nos comerciais das novelas, assim, da Globo, tá passando. Vamos ver. Baseado em uma história real. Eu tô com medo. Pai, meu quadro é delicado. Pode crer, eu tô bem. Eu vou indo. Tô tentando viver e pedindo com loucura pra você. Pai, como que tá o vovô? Eu quero ver ele. Filha, o vovô tá num lugar onde criança não pode entrar. Tá. Querido vovô. Pai, você pode ler pro vovô? Eu vou ler, filha. Prometo. Pra falar de amor pra você. Me perdoa essa insegurança.
Dê pro seu pai. Vai fazer bem pra ele. Que um dia morrer. Querida vovó, eu queria muito ver você, mas não pode. Nos teus braços você fez segredo. Nos teus passos você. O que aconteceu? Aconteceu que seu pai quer ver a netinha dele agora. Pai. A Amil espera que você esteja sempre bem de saúde. Mas se você precisar, nós estaremos ao seu lado. Então, a gente já viu ali o carro chegando. Isso aí é outro tópico, mas pode deixar aí também. A gente viu o carro chegando, localizando. Estamos no hospital. Né? Muito legal. É uma história isso, sabe? Isso já pode ter acontecido com qualquer um de nós aqui. Infelizmente, as pessoas passam mal, são internadas. E a Amil trouxe isso de uma forma muito sutil. Só quando a marca foi aparecer, foi quando o personagem principal, né, o filho dele, deixou o papel cair no chão e ele não aguentou. E aí a enfermeira pegou o papel, depois apareceu com o médico que estava escrito no jaleco, Amil. Isso é conteúdo de marca, isso não é publicidade. Porque não está invasivo, não está tipo assim, gente, compre o plano de saúde da Amil. Não foi isso. A mensagem foi outra, a história foi outra. A gente teve emoção, a gente teve envolvimento. Eu achei que o coroa dele ia morrer. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, eita! Porque quando ele falou assim, não consigo... Para mim, eu li assim, vocês podem ter tido outra interpretação, mas eu acho que esse foi o clímax. Tipo assim, como é que ele não consegue ler a carta para o pai? Será que o pai está morrendo? Vai morrer? Porque, né, a gente lê, as imagens dizem muito, né? É um senhor de idade, todo entubado, com fio não sei o quê, estava dormindo, estava respondendo. Estava lá os filhos dele e nenhuma melhora. Mas aí o amor da neta que foi capaz de trazer vida para ele de novo. E aí entra a assinatura da Amil. Amil, se você... Queremos que você esteja bem de saúde, mas se você não tiver, a gente está com vocês. Sei lá, um negócio assim. Então, teve isso. Apresentou os personagens, tipo assim, como é que tá o papai? Então, eles são irmãos. Os pais dele, o pai dele está lá dentro. Tá, sei lá, tá passando algum problema. Porque como é que tá o papai? Aí eles veem o papai. E aí tem algumas cenas de flashback. Esses recursos de flashback são usados assim para trazer essas memórias e geralmente vocês veem nas novelas o flashback de quando eu era mais novo e aí tem sempre uma lembrança uma lembrança ruim e uma lembrança boa, mas isso serve para aterrar o espectador na história mais ainda. Então, esse filme teve o uso de flashbacks ali rápido, memória deu para mostrar que esse filho era muito apegado a esse pai, porque eles tinham memórias felizes no parque, não sei o quê. Depois ele aparece num café ali muito rápido, tipo, pensando, eu lendo, né, na minha cabeça, eu imaginando. E isso é muito bom, você tipo ver uma história, você criar hipóteses sobre. Porque lembra quando eu falei lá no início que, gente, a minha cabeça funciona assim, meio louca, então se vocês não estiverem entendendo, me interrompam. Quando eu falei lá no início que eu sou fofoqueira, que eu estava almoçando e tinha um grupo de mulheres falando de traição, de separação, de não sei o quê, eu já criei uma fanfic na minha cabeça. Falei, gente, separou por quê? O homem fez besteira, com certeza, porque só o homem que faz merda, e não sei o que, mas será que a mulher também já queria separar de não sei o quê? Minha imaginação fluiu. Outro dia eu estava num bar também, e aí tinha um casal. Eu falei, será que ele vai pagar a conta? Será que é o primeiro encontro? Não, acho que não é primeiro encontro, porque eles estão mais entrosados. E eu poderia usar isso em alguma campanha de Dia dos Namorados aí, sei lá, ou da Nubank, porque ele pagou com a aproximação da Nubank. Eu reparei isso. Olha o nível. Mas eu faço muito isso porque eu sou atriz e aí desde pequena eu sempre reparo como as pessoas andam, como as pessoas... Enfim. Mas podia ser um comercial da Nubank, Dia dos Namorados. Ele pagou a conta ali, a aproximação da Nubank, mostrou, pagou a marca de uma forma natural, porque todo mundo faz isso, paga de alguma forma conta, né? Então, seria natural, a gente aceitaria isso de uma forma boa, porque é fluido, né? É natural. E aí, o que eu estava falando? Eu voltei agora por esse filho. Então, quando esse filho saiu do hospital e sentou ali no café, o que eu já imaginei? Ele está se preparando
para voltar para casa e contar isso para a filha dele, né? Como é que você fala para sua filha criança que seu vovô tá dando ruim? E aí ele não consegue falar, e a mãe fala: filha, o seu avô tá num lugar que criança não pode entrar. Ah, então vou escrever uma cartinha pro vovô, você entrega para ele. E aí esse pai chega nesse avô e ele não consegue ler a carta da neta. E mostrou essa fraqueza, esse medo. Ele está tão atravessado que ele não foi capaz de ler essa carta para o pai dele. E aí ele sai. Eu achei que foi um pouquinho fake, ele caiu o papel do bolso, assim, mas enfim, eu que reparei isso mesmo. Mas foi. E aí a Amil mostrou o que nesse momento? Nossos profissionais prestam atenção e cuidam verdadeiramente de vocês. A enfermeira achou o bilhete, entregou para o médico, assim, lê para o seu pai, vai fazer bom para ele. Então, a gente já leu que a equipe da Amil é excelente, se preocupa com o bem-estar do paciente. A Amil entregou isso ali. E aí, bom, depois que... o seu pai quer ver a neta. Então, a dica que a enfermeira e o médico da Amil deram deu resultado no pai dele, e o pai dele acordou e quis ver a neta. E aí vai a família toda ali para o final e acaba de uma maneira feliz. A gente não sabe se esse vovô, esse pai realmente vai com Deus, mas a gente fica com uma sensação boa de que ele vai melhorar por conta do cuidado dos profissionais da Amil e por conta do amor da neta. Então a gente fica com essa imagem super positiva da Amil, aí ela vai e assina. Esperamos que vocês estejam todos bem, mas se não tiver, a Amil tá com vocês. Então, assim, é um filme isso. Se não tivesse nem essa assinatura, né, a gente chama de assinatura, no final, essa assinatura, e não tivesse assim no jaleco, né, muito coisa, poderia ser, gente, uma cena de Grey's Anatomy, ou de Sob Pressão, que é a nossa série de médico brasileira, com a Marjorie Chiani, com outro ator que é maravilhoso, mas eu esqueci o nome dele. Enfim, Júlio Andrade, lembrei. Poderia ser uma cena de hospital, a gente entra no hospital, vê cenas assim, sabe, de famílias emocionadas, enfim. Aí agora, indo para um outro universo, uma estratégia de marketing de conteúdo a partir de histórias e movimentos. Isso aqui, deixa eu contextualizar. Eu era gestora de marketing de uma empresa de música. O foco era funk, então eu atendia Valesca Popozuda, Kevin Cris, MC Rebeca, enfim. E eu era gestora desse marketing. E o que eu fazia? A gente tinha um lançamento atrás do outro, mas para não ficar uma coisa mecânica, o que eu fazia? Toda sexta-feira eu separava a galera lá, que eu fazia a gestão do setor, enfim, falava, gente, assuntos importantes, sexta-feira até meio-dia, depois, eu avisava a empresa inteira, eu falei, depois o marketing está off. Então, a gente saía do escritório, a gente trabalhava, sabe esses condomínios de escritório? Então, o condomínio era bem agradável. A gente saía, ia almoçar, ou comprava um monte de besteira lá na farmácia, que vendia biscoito, sorvete, bala, doce, refrigerante, a gente ia para fora fazer tipo um mega piquenique. E aí a gente tinha um lançamento, já tinha lançado uma música da Rebeca, Deslize e Jogo, que, enfim, não sei se vocês aqui acompanham o funk, mas Deslize e Jogo foi uma música da MC Rebeca que deu bom, assim, a coreografia desafiadora, então rolou desafio. E a gente estava num momento que já tinha tido um bom lançamento. Toda vez que a gente tem um bom lançamento, o próximo, se a gente não fizer bem, vai cair em esquecimento, porque a gente já teve, né? Então a gente pode chamar de marketing de sustentação, né, para os algoritmos, já estou falando de dados aqui, os algoritmos lerem que tem ali, está alimentando esse Spotify, no caso, as plataformas digitais, YouTube e tudo mais. E aí, esse lançamento chama Repara, da MC Rebeca, com Kevin, o Cris e o WC no beat. A Rebeca e o Kevin eram artistas da empresa, principalmente o Kevin, que era prioridade, e hoje é o maior funkeiro que a gente tem no Brasil, desde aquela época. Então, era uma responsabilidade. O WC no Beat era um artista parceiro, que também era de uma empresa parceira. E aí, a coreografia é super desafiadora. Thiago, bota aí pra gente assistir rapidinho como é que é essa coreografia. Aí, como é que você lança uma música de uma artista que tem um foco ali em coreografias e tal, dança bem,
fazendo um espacate, gente. Quem é que faz um espacate? Alguém aqui consegue fazer espacate? Acho que talvez uma pessoa entre 20, assim, que a gente conheça, faz um espacate. Inclusive, em Diz e Joga, eu quase perdi minha coluna, tá? Porque eu quis inventar Viu? a graça, entendeu? Exatamente. E aí, o que a gente fez? Aí eu fui nessa reunião de brainstorm, e aí eu sempre começava, tipo, o que é que vocês fizeram no final de semana? Vocês saíram para algum lugar? Ouviram funk? Tá tocando que música na pista? Mais uma vez, a fofoca, ela alimenta o algoritmo. Medidor às vezes, de algum lançamento é a rua. Por exemplo, eu já trabalhei na Ação Livre e eu trabalhava com Menos é Mais. O pagode, ele não é tão forte assim nas redes sociais. Pagode é rua. Como é que vai saber que o lançamento estava dando bom? Eu começar a sair. Eu começar a ir nos eventos. A galera tá cantando, o público tá ali firme, né, naquele coral. Então, o lançamento foi bom, a estratégia foi boa. E o que a gente fez? Com Repara. Aí a gente batendo papo, fofocando e tal, não sei o que. Eu falei, gente, Aí eu fiz essa pergunta. Falei, gente, alguém de vocês aqui consegue fazer Repara? Porque o que foi o pensamento? Eu acabei de ter um lançamento de Deslize e Jogo, que a coreografia andou. Muita gente que Deslize e Jogo você deitava, abria as pernas, fazia tipo um giro com a perna, sei lá, um negócio assim. Eu também nunca consegui fazer. Eu falei, a gente tem um sucesso, a gente tem 2 artistas que são nossos, a gente não pode deixar essa música apagar. Não é uma música que andou tanto, mas fomentou essa estratégia de marketing de conteúdo que foi como fazer o espacate de pessoas que não são dançarinas, bailarinas. Aí minha amiga, na época o TikTok estava meio que começando, assim, isso foi 2019, antes da pandemia. Ela, peraí, vou botar aqui no TikTok como fazer o espacate. E a gente tem. Eu falei, então tá, vamos tentar todo mundo que está aqui. Como a gente vai fazer esse espacate? Imagina, gente, uma equipe de marketing no meio do condomínio empresarial tentando fazer um espacate. Do nada, ninguém entendendo nada. Eu falei, não, vamos tentar. E gente com calça jeans e não sei o quê, eu falei, gente, se vira. Aí a gente começou a fazer o passo a passo do TikTok, aí tinha que fazer um alongamento, aí a gente fazendo esse alongamento, fazendo não sei o quê. Eu meio que consegui chegar quase ao chão ali do espacate, mas não consegui ficar fazendo senta, vai, uma sentadinha, tipo, enfim. Não deu. E aí a gente falou assim, cara, é isso, vamos propor para quem sabe dançar, quem não sabe, como fazer um espacate. E era Natal, assim, era dezembro. Aí eu lembro que a gente, tipo, viralizou mesmo na comédia. A estratégia de marketing foi usar essa bagaceira mesmo, de tipo assim, Rebeca, por favor, né? Olha as coreografias que você faz, a gente não tem sua elasticidade. E aí a gente usou essa bagaceira mesmo e deu muito bom. E aí os fãs começaram a engajar e a gente começou a fazer... Teve até um vídeo que viralizou no Natal, tinha gente com touquinha de Papai Noel tentando fazer esse espacate. E a gente começou a fomentar isso, então foi muito divertido. E por que eu trouxe esse exemplo? Para vocês entenderem que para ser criativo, uma estratégia ser boa, uma história acontecer, é no simples. É no simples que acontece. Se você tentar ser criativo de forma milaborante, mirabolante, assim que fala? Sei lá. Enfim, de forma muito rebuscada, assim, muito complexa, eu não vou... tipo assim, não é para desanimar, mas eu acho que o processo vai ser muito mais doloroso e não vai ser tão orgânico, né? Porque eu acho que é isso. Uma história, ela é orgânica. E aí, essa história foi isso, essa vivência. Eu escuto funk, gosto de funk mesmo, mas não sei dançar muito bem. Então, é isso, a história de pessoas que gostam de funk, mas não são dançarinas. E como é que faz para não ficar de fora no evento, ou quando todo mundo estiver dançando, você, tipo, tentar se encaixar. Igual essas dancinhas hoje do TikTok, gente, eu não sei dançar nenhuma. Eu fico assim, fazendo negócio, não sei, me enrolo. Mas é isso, né? Como a gente ir dançando conforme a música, literalmente. Aí a gente tem esse outro exemplo. Agora eu não lembro qual outro exemplo que eu botei aí. Deixa eu ver, Thiago. Vai na fé. Mais uma coisa, acho que é o case meu, Vai na Fé, eu realmente fui roteirista de Vai na Fé, da parte comercial, então eu escrevia as publicidades dentro da novela, mas eu também escrevia... Aí na época da Globo eu fiz Vai na Fé, fiz Elas por Elas, Globoplay eu fiz Rendigar Hits, e tentei algumas outras séries, só que
as marcas aqui no Brasil não são como funciona nos Estados Unidos. Aqui a gente tem um regulamento que limita certas coisas e tal. Eu acho genial quando no Halloween o Burger King e o McDonald's ficam disputando. Eu morro de rir, no Twitter é maravilhoso, mas aqui no Brasil não funciona tanto assim. Mas isso que eu falei isso porque no Globoplay, às vezes, séries não tem tanto investimento como novela. Mas Gens Garritz agora está na TV aberta, está passando depois da novela, então ganhou uma proporção maior. E aí, o case que eu mais gosto de falar dentro de Vai na Fé, a gente atendeu muita marca. Era eu e mais uma menina que escrevia comigo. Teve uma hora que a gente quase teve que falar, cara, a gente não vai aceitar mais marca. Mas imagina, a gente falando isso pro time de vendas da Globo. Olha, a gente não vai aceitar mais marca porque a gente está dando conta, é muita marca, bateu o faturamento, assim, comercial da Globo, porque os merchans... Aí eu fui medir aonde? Na fofoca. Eu abri o Twitter todo dia que tinha merchan e eu ia fofocar no Twitter. Meu medidor era esse. E os merchans estavam dando muito bom. Esse de Nívea, essa novela foi maravilhosa, muito. Eu sou órfã ainda de Vai na Fé, né? Dona de Mim tá conseguindo me encher meu coraçãozinho de conforto, mas eu sou órfã de Vai na Fé. E aí é isso, roteiros de merchandising. Uma coisa mais para publicidade. Mas olha onde a história entra. Nívea foi muito inteligente. A marca entrou na vida da protagonista Sol, que é a personagem da Sharon Menezes, a do meio, quando a mãe dela, Elisa Lucinda, que está do lado, falava para ela usar o creme e não sair de casa para ficar com a canela russa. Eu acho que a maioria aqui são pessoas negras, então eu não fico com o cotovelo russo. Mas a minha canela e a parte de cima do pé, gente, é assim, horrível. Toda hora eu passando creme e fica russo mesmo. Então a Nívea foi nisso que eles estavam lançando um produto para pele negra, beleza radiante. E aí, para não ficar canela russa, até a sua ascensão, quando a protagonista virou uma artista de sucesso. Então a marca tinha verba, tinha esse investimento, falou assim, vou investir na novela como um todo. E aí ficou natural, porque a gente viu desde que a Sol era pobre, lá na casa dela, a mãe dela, e a Nívea tinha isso do briefing, né? A gente temos que respeitar muito o briefing, onde falava que eles querem essa ancestralidade de mãe para filha, esse cuidado que vai passando de geração para geração, e também esse cuidado com a pele negra, enfim, essa beleza radiante que nossa pele tem. E aí era isso, até a ascensão. Então a marca acompanhou a Sol pobre, saindo de casa no corre para vender quentinha lá, e a mãe dela, minha filha, não vai sair assim, russa, não sei o quê. Depois nas cenas de afeto, que era ela com o Brigadeirão, o personagem do Samuel de Assis, Sol e Ben. Também teve a questão de afeto, um casal, né, afrocentrado, passando creme um no outro, com esse cuidado, até a Sol deslanchar mais para o fim da novela enquanto artista. E aí eu falei dos merchandising, fizeram tanto sucesso que bateram o faturamento da Globo. Aí eu separei agora uma cena que chama Ação Especial. Por exemplo, eu trabalhei em TV, eu trabalhei muito na música, depois eu saí da música e fui para TV. Aí eu trabalhei na Discovery e na Globo. E aí acontece que tem os tipos de produtos, né? Que o pessoal de planejamento, os executivos de venda entendem mais isso. E aí, essa ação especial, tipo, aí depende também, né? No horário das 6, o merchan é mais barato. No comercial do horário das 9 é muito caro. Dentro da novela das 9 é mais caro. Dentro da novela das 7 depende. E aí, esse que a gente vai ver agora é uma ação especial. E aí, mesmo eu estando atuando como roteirista de merchan, a cena que veio antes do merchan, a gente também escrevia, e a gente também trabalhava com parceria com o time da Rosane Svartman, que é a autora dessa novela, e a autora de Dona de Mim, que está atual nas 7. E a gente, para ter essa linguagem unificada, para ter essas histórias desses personagens unificados. Porque aqui, numa novela, eu preciso que a marca entre na história, eu preciso que a história da marca combine com a história atual do personagem. Porque é isso, como na vida, a gente vai tendo várias temporadas, né? Por exemplo, a Isabelle de hoje é uma temporada, e a Isabelle, tipo, quando eu tenho 31 anos, quando, sei lá, estava no início da faculdade, eu estava em outra temporada. Então, por exemplo, uma marca hoje tem um fit cultural comigo que não ia ter antes desse fit cultural. Então, é tudo isso que a gente tem que tomar cuidado. Basicamente, são histórias que precisam bater com histórias. Esse casamento aí perfeito. E aí, esse vídeo que a gente vai ver é essa ação especial. Então, a gente roteirizou
esse roteiro mais artístico para dar sentido. Aí depois o show patrocinado pela Nivea. Já vinha dando sentido antes da novela. Mas vamos assistir como é que ficou e vão observando todas as vezes que a marca apareceu e onde pagou marca. Pagou marca é assim, quando aparece a marca, né? E vamos observar isso, quem são os personagens, onde estamos, o que está acontecendo, né? Aqui, nesse contexto, não tem muito um clímax, um ponto de... né? Porque é comemoração, é felicidade. Tem até um conflito que não está nesse corte, porque a filha dela não foi no show. Então, esse é um conflito, mas a gente viu antes. Mas, enfim, vamos assistir. Ela chega e vê tudo que está acontecendo. Então, aqui, a gente teve muita presença de marca, mas era um show. As marcas fazem isso. As marcas patrocinam shows de artistas. E as marcas, às vezes, Rock in Rio, tipo da Kit. Então, isso é muito comum, isso é natural. Eu sentar, assistir uma cena dessa na novela e não estranhar tanto, porque provavelmente alguém, ou a maioria de nós, já vimos um show que dá brinde, dá kit, não sei o quê de marca. E é assim que acontece. E as cores, por exemplo, a cor de Nivea é azul, branco, e Beleza Natural era... Beleza Natural não, gente, Jesus. Beleza Radiante é um rosé, um marronzinho. Então, a Sol tá na paleta do Beleza Radiante, da linha Beleza Radiante, e o resto tá ali, ó, azul. A gente vê muito azul. Então, as cores também falam. E essa série em especial, para a gente entender mais uma vez que as histórias se entrelaçam, que as artes se entrelaçam. A gente tem aqui, ela cantou o tema da novela, que é o tema do casal, né? Que é ela e o Ben, ela e o Samuel de Assis. E a gente vê aquele conflito inicial dela, chegando ali com os amigos, falando assim, gente, a minha cabeça tá num lugar, mas meu coração tá em outro, porque ela brigou com o namorado, brigou com a filha, tava dando uma treta absurda aí. Então, a gente consegue ver essa construção. Se Nivea, do nada, a Sol ficou famosa, a Nivea fez um show, aí poderia ficar um pouco estranho. Mas para quem estava assistindo a novela, entendeu que Nivea estava de braço dado ali desde o início. Então, a gente tem um painel da Nivea gigante, a gente tem bolsinha da Nivea, eu peguei uma bolsinha dessa para mim, tem produto até agora aqui, óbvio, eu catava sempre que eu podia, o que sobrava, a gente... aliás, eu tinha escrito, né? Então, merecido. Mas brincadeiras à parte, então eu acho que é isso, essa visibilidade que a gente tem que ter, que não é um bicho de 7 cabeças. Escrever, gente. Às vezes é só a gente que está se complicando, é só sentar e escrever. Escreve, sei lá, uma receita de bolo diferente, se você gosta de cozinhar. Escreve uma música, ou escreve sobre um podcast que você gosta de ouvir, ou escreve sobre como foi seu dia, ou tem um diário, ou escreva, ou sei lá, sabe? Esse contato com a escrita, a gente aprende a ler, às vezes, criança lendo outdoor, lendo coisa na rua e tal. Aquelas frases de caminhão são maravilhosas, eu morro de rir toda vez que eu leio uma. A gente só afinar mais o olhar, porque às vezes a gente está na rua tão apressado com a vida, a gente não olha em volta. Não olha em volta. Um exercício que eu gosto muito de fazer sempre que eu estou passando na natureza, tem um pássaro cantando, eu procuro de onde que ele está cantando. Outro dia eu ouvi um zumbido de inseto, aí eu procurei assim no ouvido, era abelha na flor. Que cena bonita, sabe? E por que que isso não pode servir de arquivo, de acervo na minha mente para fazer uma campanha? Se são histórias de vidas reais, de pessoas reais, gente. Eu vou fazer essa lavagem cerebral de vocês para desmistificar real. Histórias são sobre pessoas. Senão vira publicidade por publicidade, anúncio invasivo. Entendeu? Aquele intervalo que tem de anúncio quando você não paga a conta premium, da premium, do nada, igual no YouTube, do nada entra um anúncio louco. Às vezes você está ouvindo, sei lá, às vezes eu estou ouvindo áudio de meditação, aí do nada tem um anúncio, porque não sei o que é do tigrinho, não sei o que, eu falo, gente, que é isso? Que anúncio? Nada a ver com o contexto do áudio,
que era justamente uma meditação, e aí entra um anúncio louco, descabido, sabe? Se esse anunciante tivesse pelo menos um tato, um cuidado ali desse anúncio, onde vai entrar, de como vai ser. E agora eu vou mostrar um merchan completamente diferente. O que acontece aqui? Quando a gente tem remédio, eu não posso fazer publicidade de remédio em rede nacional, porque eu não posso induzir que a pessoa compre o remédio, né? Dentro da conteúdo de novela. No comercial normal, até pode ser, mas tem uma lei aí, tem que entender com o advogado, um negócio de lei jurídica. Eu vivia perguntando o jurídico da Globo, pode fazer, pode não sei o quê, porque eu não consegui gravar tudo, não. Eu sei que bebida só pode ter atores e atrizes a partir de 25 anos, não pode ser, por mais que o personagem na novela seja mais velho, o ator mesmo, a pessoa física que está fazendo, tem que ser a partir de 25 mais. E esse próximo, o que aconteceu? Era não minimize a dor das mulheres. A gente tem uma cena antes, que é o grupo ali da faculdade, a Kate, a personagem da Clara Monet, que vende sanduíche na faculdade. E ela chega falando, gente, estou muito cansada, não sei o quê, eu ralhei muito e tal, não sei o quê. Aí chega um playboyzinho e fala assim, Kate, sei lá, você só vendeu aqui na faculdade, não fez nada demais, tá com dor de quê, não sei o quê. Aí ela fala, olha, Fred, aí dá um esculacho nele, olha, Fred, você não pode minimizar a dor de uma mulher. E essa frase já era a campanha. Mas a gente não podia falar Buscofem, sabe? Tipo, não minimize a dor de mulheres, tome Buscofem. Não podia. Mas eu podia falar não minimize a dor de uma mulher. Aí, principalmente uma mulher preta. Foi o que a gente fez. E aí entrou um intervalo comercial. E aí um outro formato. Narração. Aquele filme publicitário que a gente viu da Mil era roteiro mesmo. Agora, esse merchan que a gente vai ver é cartela, animação e uma locutora atrás narrando. Simples, curto. Vamos ver. Eu adorei esse também. Eu roteirizei esse também. Não, mentira. Antes, olha que legal. Eu com a Sol, no dia da campanha da Nívea, e virou TCC, gente. Olha que doideira. Uma história do briefing do pessoal lá da Nívea, que voltou para a gente, para o nosso time, que a gente contou outra história através da novela, que virou TCC, contou a história dessa menina que fez TCC lá na UF, aqui a Universidade Federal de Niterói, aqui no Rio. E o objetivo do TCC dela era justamente analisar esses merchandising da Nívea. Então, ela fez um TCC analisando o meu trabalho. A história dela, que vai marcar a formação dela, foi a partir de um case meu, da minha história, que coincidiu com a história de muitas mulheres negras que saem com a pele russa. Então, o que eu estou querendo dizer mais uma vez? Tudo é importante. Tudo entrelaça. Tudo comunica, tudo é história, tudo pode vender ou só pode emocionar. Enfim, mas como eu estou falando aqui no universo mais publicitário, o objetivo é óbvio que é verba, né? A gente não... Enfim, a publicidade, né, não é de doação, mas enfim, virou TCC. Então, tipo, muito legal, entendeu? Eu fui descobrir isso há pouco tempo, que eu estava montando o portfólio, atualizando meu portfólio, eu vi que virou TCC, confesso que eu não li, porque muitas páginas, mas eu dei uma olhada assim por alto e achei o máximo, fiquei muito orgulhosa, fiquei muito feliz. Aí agora o negócio da Buscofem lá, não minimize a dor que eu falei. Outro formato. Não tá indo? Ele parou nessa página, meu bem. Ele já pula pro Britânia. Não, volta. Poxa, que estranho. Estava carregando direitinho. Quer que eu feche e atualize aqui para ver se aparece? Não, eu posso contar, então, como é que foi. E aí, bota lá na página, por favor, do Buscofem. Isso. Aí aqui, merchan inserido na novela, sem marca, sem produto, só a mensagem. Foi isso que eu falei para vocês. Um cara descredibilizou a dor, minimizou a dor de uma mulher. Então, isso não pode acontecer. Então, dentro da novela, o meu merchan foi só a mensagem, foi só a história. História dentro de história. Quando deu intervalo comercial, acabou a novela ali, entrou no intervalo comercial, veio essa cartela. São animações que fale, siga com a gente no movimento, não minimize a dor de uma mulher, para
minimizar, para evitar dor, Buscofem, não sei o que, não sei o que. Olha como a nossa hashtag já criou movimento na internet. Aí são vários prints, assim, de tweet, do Twitter, alguns pagos, mas enfim, outros orgânicos. Porque é isso, né? A gente paga public post, é natural hoje em dia, não é isso, não é nenhum mistério. E aí aparecia esses tweets das pessoas engajando com essa hashtag não minimize a dor de uma mulher, alguma coisa assim. E aí esse comercial foi assim. Então foi curtinho, foi uma cartela animação que já chama atenção, a voz de uma mulher narrando, e começa assim: o Fred minimizou a dor da Kate. A gente já fez um vínculo com a novela, então não podemos deixar isso acontecer. Engaje na nossa hashtag não minimize a dor de uma mulher, e para dores fortes de menstruação, aí fala mais sobre o produto Buscofem, aí aparece o produto. Beleza, estou no intervalo comercial, eu não estou dentro de algum produto artístico, aí eu posso fazer. Então, é esse outro formato, é o formato cartela, que esse formato cartela é isso, essa animação com narração, que é muito comum, não é tão envolvente assim quanto um filme publicitário, um curta, né? Um micro curta, mas é legal porque a gente faz esse gancho com a novela e fala, não seja como Fred, não minimize a dor de uma mulher, sabe? Não seja... Enfim, e condiz muito agora com esse movimento que a internet está fazendo, né? Sobre violência doméstica, sobre feminicídio, enfim. Mas é isso, esse outro formato também funciona desse jeito. Outra possibilidade, existem todas as possibilidades do mundo. Se a sua criatividade bater com a verba, entendeu? O limite é o céu. E aí, enfim, vamos ver outra coisa. Agora eu já vou entrar no campo dos influenciadores. Esse é o case também que eu sempre pego da Discovery. Discovery Home Health, aqueles programas clássicos da Discovery, de casa, de obra, de cozinha. A Britânia, marca de eletrodoméstico, quis fazer um programete, um programinha curto assim, pro digital, pro YouTube. Não queria vincular na TV, queria vincular no YouTube da Discovery Home Health. E eles quiseram fazer uma coisa do sério, queria, tipo assim, uma cozinha toda envelopada de Britânia. Na Discovery, a gente tinha muito essa discussão. Eu era analista de branded content, analista de conteúdo de marca. E a gente tinha muito essa discussão até com as marcas. Olha, isso não é conteúdo de marca, isso é publicidade. Conteúdo de marca é quando a marca está ali existindo de forma natural. Publicidade é, tipo assim, a câmera do nada dando um zoom no rótulo da marca, tipo assim, sabe? Uma coisa... E quando era da Globo, tinha essa questão de eu ir para o set de gravação para poder alinhar alinhar o roteiro para os atores falarem exatamente ali a mensagem da marca. Precisava, sim, falar mulheres negras, precisava falar beleza radiante, eu precisava falar Nívea. Então, é isso. Tem palavras-chave que a gente precisa falar. Não dá para abrir mão. Mas, às vezes, a forma de filmar, a gente pode falar com o diretor, olha, não precisa dar um zoom do nada. Coca-Cola, a gente fazia muito isso. Gente, quem nunca almoça com a garrafa da Coca-Cola na mesa? Todo mundo, né? Então, e assim passava batido. E aqui na Britânia, com a Discovery, foi isso. Eles quiseram fazer um programete, algo curto para o YouTube. E aí, a marca Britânia quis envelopar um programa para a Discovery Home Health do zero. Ajudei e criei o conceito e o nome do programa. É porque depois eu saí logo da Discovery, porque tinha que me mudar para São Paulo, enfim. A vida em São Paulo, para mim, seria mais cara do que aqui no Rio, não ia valer a pena. E aí a gente fez esse brainstorming, essa reunião de ideias, igual eu falei aquela lá da Rebeca, para a gente fazer uma reunião para ver como é que a gente ia dançar aquele raio daquele espacate. A gente fez aqui também. Então é isso, é um momento que a gente fala ideias, e não tem certo e errado. Você pode falar a ideia mais absurda do mundo ou a coisa mais boba do mundo, e pode. Porque se eu falo, por exemplo, igual na composição também, eu acho que para escrever, só você saber, tipo assim, ter um repertório de palavras, ou você abre o site e fica lá, sinônimos, antônimos, tipo, também funciona. E você tem esse repertório de palavras, e às vezes você está num campo de composição ou numa reunião dessa, de ideias, coisas, você fala a palavra, gente, sei lá, calor.
no momento é a minha palavra, que eu estou aqui derretendo, falando com você, calor. E aí, calor, cozinha, Britânia. Não tem superaquecimento nos aparelhos porque são bons, sei lá, tipo, nada a ver, mas pode ter tudo a ver também, entendeu? Então, a palavra calor, as reuniões funcionam exatamente assim, a gente começa a soltar a palavra, ideia, para chegar no Vai Dar Sabor, que foi o nome do programa. E aí, outra coisa que eu fiz, na Discovery, eu me preocupava muito com isso, para sair daquele padrão branco, rico e tal, de influenciador. E aí eu fiz uma planilha com influenciadoras mães negras de todos os tons de pele, em todas as situações. E aí eu sugeri a Thalita Xavier, não sei se alguém aqui segue ela no Instagram, ela sempre tem um programa assim no Instagram dela, mais um dia na barraco, e eu que tenho fome de 70 pedreiros, sei lá, vou fazer uma receitinha e tal, não sei o quê. Só que ela é atriz, chefe de cozinha e influenciadora, e criadora de conteúdo. O Instagram dela é maravilhoso, eu morro de rir. Eu já acompanhava ela há um tempão. Eu falei, cara, acho que vai dar match, assim. Porque é um programa para o YouTube, tem uma linguagem tipo internet, é uma cozinha, e a Britânia queria, tipo, receitas, assim, de coisas naturais. Então, a Thalita planta na casa dela, colhe, ou vai na horta, ou vai na feira, no sacolão, e faz ali. A Thalita é mais vegana, vegetariana, mas a Britânia gostou da linguagem dela, do astral dela, falou assim, é isso. E aí, esse fit cultural entre a marca e o influenciador também é muito importante. Até se alguém aqui quiser virar criador de conteúdo, você tem que olhar para a sua comunidade, as pessoas que te seguem, qual é essa linguagem e qual marca você pode sondar ou se vender também, né? Porque a gente não pode ser hipócrita e falar, gente, vou contar história. Não, todo mundo precisa pagar conta, o boleto está aí, e o boleto não quer saber se você está contando história ou não, ele quer ali ser pago até o dia 10, né? Então é isso, na Discovery, o meu papel foi indicar a Thalita e fazer esse fit cultural, esse match aí, esse encontro. E foi muito legal, deu bom, assim, os episódios são bem divertidos, bem do jeito que a marca queria, então o resultado é alcançado. Aí agora eu vou dar outro exemplo de fit cultural. Até esse ano mesmo, a gente foi, até antes de falar com vocês aqui, eu estava na PUC, dando palestra, eu, Dan Mendes, que é influenciador, e a doutora Asa Nigeri, que é maravilhosa, doutora de cinema da comunicação na pauta afro-brasileira, agora ela está fazendo uma pesquisa de teatro angolano, enfim, maravilhosa. Aí fui eu e Dan e ela lá fazer uma mesa na PUC sobre a responsabilidade social de criadores de conteúdos negros. E aí eu era roteirista do Dan, até pouco tempo e tal, eu fazia tanto o public post quanto os vídeos do dia a dia, assim, né? Tipo, quando eu sou adolescente e deixo a luz da casa toda acesa, e minha mãe chega, olha só, não sou sócia da Light, ou não sei qual é a campanha, a empresa de luz aí do Nordeste, da Bahia, do Recife, de São Paulo, não sei. Mas é tipo, toda mãe ou alguém já fala isso, ou quando você mora sozinho, você sabe, olha, não sou sócia, não sei o quê. Enfim, conteúdos assim. E aí teve esse fit cultural do KFC com a comunidade e com o conteúdo que o Dan vende. KFC tem na maioria dos shops, pelo menos aqui no Rio. O Dan é de Caxias, assim, originalmente ele tem um público da Baixada Fluminense. E aí foi isso, a gente vai assistir agora. Rapidinho também. Minha, vamos lá embaixo rapidinho naquela loja que eu quero ver se eu acho a minha sandália. Ai, mãe, tô com fome já. Cara, por isso que eu não gosto de trazer vocês. Vocês dão 2 voltas no shopping, já quer parar pra comer. Pô, mania feia. Vambora. Olha lá, você foi parar pra comer que a cara dela até muda. Ué, mas a senhora não tá com fome, não? Eu, tô doida pra comer o frango daqui. Eu não sei o que te deu pra vir aqui no KFC, que tu adora ir lá no outro. Mas é que o pessoal falou que dá pra ir dar um sanduíche igualzinho de lá. Entendeu? Só que com frango daqui, que é muito mais crocante. Engraçado que pra comida tu aprende as coisas rapidinho, neninha. Quero ver pra estudar. O meu eu pedi o Kentucky Chicken Deluxe, só que sem queijo. O meu não tira nada não, o meu é completo. Tá bom? Teu pai que gosta muito de KFC. Porque no KFC é frango de verdade, né, mãe? Muito mais gostoso. Bem melhor do que de lá no outro. E ainda sai mais barato. Nossa, uma delícia mesmo. Frango de verdade, né? Fresquinho. Meu novo favor. Começa não, Ninho. Já tô vendo a perturbação todo final de semana. Por causa do negócio de sanduíche. Ih, mãe, tô só comentando. Eu, hein? Aqui, Ferreira pediu pra levar um sanduíche pra ele também. Falei que tava aqui no KFC.
que tem 2 tiras de frango. Sabe qual é? O double crunch, né? Mas eu ainda tô comendo, mãe. Peraí. Quando já vai comendo, vai voltando lá pra fila. Tem um monte de coisa pra fazer no shopping ainda. Então eu vou comprar o double crunch pra mim também, mãe. Aproveitar que o preço é bom. Tu não pode ver nada, né, Ninha? Caraca, muito olhão. Vai lá, pede logo o troço. Tem que fazer ainda, tem que achar que você no shopping. Aí, o Dan quis botar essa vivência, né, da mãe quando leva a filha de tem que catar uma sandália no shopping, não demora. Aí, o desafio aqui foi que o briefing do KFC era muito grande. Queria falar de 2 hambúrgueres diferentes, que o frango era crocante, fresquinho, melhor que o da concorrência. E tinha que falar um monte de coisa no briefing, aquelas palavras que eu disse que são chaves, que a gente não pode tirar da história. Eu falei, misericórdia, a gente tem no máximo 1 minuto e meio e não pode ficar socado de publicidade, mas às vezes fica um pouco mais porque o cliente quer. E aí a gente respeita, porque, né? A hierarquia aí. Mas aqui eu ainda assim, tendo muita marca, é uma coisa natural. Você vai no shopping, ou vai no McDonald's, você vai comer no... Eu gosto muito de comer no KFC. Eu lembro que o dia que eu escrevi esse merchan, eu pedi o KFC, porque eu sou muito influenciável mesmo. E aí, mas é isso, você vai no shopping, se a gente fizesse um vídeo aqui no shopping, tipo, se estivesse comendo em algum lugar, seria exatamente essa situação. Nossa, tá delícia mesmo, tá fresquinho, não sei o quê, o meu hambúrguer, ou então, às vezes, a batata tá murcha, você também reclama, enfim. São coisas cotidianas da vida de muitas pessoas que entram também ter esse fit cultural do KFC com o Dan. Agora, não teria uma combinação com o público, sei lá, se fosse um restaurante chique de Itaim Bibi ou aqui do Leblon, do Rio, sabe? Não ia dar esse fit, porque a comunidade do Dan é mais periférica, mais da Baixada, então não é essa vivência. A gente tem que alinhar também essas histórias para não ficar uma coisa tipo fora da realidade, né? E deixa eu ver aqui. Eu montei o slide, eu esqueci tudo. É o quê, Thiago, agora? Ah, tá. Então, é isso que eu tô falando. Ajuste a sua criatividade de acordo com o briefing, de acordo com a verba. O briefing, eu nunca trabalhei em agência de publicidade. Se alguém quiser saber disso, eu nunca trabalhei. Sempre trabalhei com um cliente, no caso, né? Com a empresa, mas tinha muita reunião com a agência ou com a própria marca direto. Esse briefing já vem pronto, mas às vezes se você sentir que esse briefing basicamente é o que vai ser falado, qual o objetivo, para quem, formatos, se vai ser digital, TV, quanto tempo de duração ali, não sei o quê, e a verba, mas geralmente a verba não vem no briefing, já é alinhada com quem está vendendo, com o executivo de venda, enfim, essa parte mais burocrática, não sei. Então, basicamente, o briefing é o caminho das pedras ali que você tem que seguir, e com a verba, porque é isso, tanto artisticamente falando, ou quanto publicitariamente, nem tem esse termo, mas assim, de forma publicitária falando, a gente tem que entender com o que a gente pode entregar. Por exemplo, eu terminei de gravar agora um curta-metragem da galera de audiovisual do TCC da FAETEC. É uma escola, acho que é federal aqui no Rio, né? De técnico, assim. E aí, são alunos do 3º ano que estão se formando, da onde tem essa verba. Eles venderam o brigadeiro. Acho que muitos universitários fazem isso. Vendem alguma coisa ali que a galera sabe fazer, ou faz vaquinha online também, ou faz vaquinha, tipo, sorteia uma cesta, alguma coisa. Recolhem essa verba, escrevem um roteiro em cima disso e onde dá para gravar. É isso, eu gravei na casa de uma das meninas, dentro de um mercado, que um dos meninos negociou com o gerente do mercado, ele deixou gravar, e na rua ou na estação de trem. Tipo, a gente não teve gasto para gravar em nenhum desses lugares. Então, às vezes, também a gente pode ter uma criatividade, eu falo que é baixa renda. Se você consegue ter a criatividade sem renda ou de baixa renda, meu amor, quando entrar o dinheiro, aí você vai até ficar feliz, vai tirar de letra, assim. Isso com qualquer coisa. A Aimee falou que passou a escrever textos mais criativos para poder atrair os clientes dela. Então, tipo, não sei se a Aimee falou que é artesã ou outra pessoa que falou, já esqueci. Mas é isso, às vezes você usar a sua criatividade, na internet a gente tem vários exemplos maravilhosos, né, que viralizam, ou então, às vezes, tem no Kawaii, no TikTok, ou no Reels, assim, de pessoas mais velhas mesmo, que às vezes neto ajuda, filho ajuda,
e estão usando a criatividade ali com baixo orçamento, porque não a maioria das pessoas, né? Mas muitas pessoas têm acesso à internet, têm um celular e podem ali, às vezes não é uma câmera melhor do mundo, mas vai adaptando a criatividade com esse briefing. Às vezes o briefing é vender minha arte, eu vendo caixinha de som. Então eu vou fazer, ouvindo música no banheiro, na praia, não sei o que, para mostrar criativamente em lugares diversos que o barulho não vai influenciar, porque a potência da minha caixinha de som ela é boa. Mas eu não vou dizer, olha, gente, a minha caixinha de som, ela é boa. Não, eu vou... Sei lá, outro dia eu estava no pedágio, parada, tinha um cara de moto com uma caixa da JBL deste tamanho, atravessada, assim, como se fosse uma bolsa de tiracolo, com um som nas alturas. Aí eu falei, gente, tudo bem que não dá também para usar moto de fone de ouvido, mas eu falei, tem gente que desconhece o fone de ouvido, né? Mas, enfim, é uma situação que a gente vê na praia aqui no Rio, é proibido você usar caixa de som, mas a galera não quer saber, então usa caixa de som. Então eu poderia estar na praia ouvindo essa minha caixinha de som aqui pequena, e tá ali criando um conteúdo, assim, criativo tranquilamente, de acordo com o meu briefing, com o meu objetivo e com a verba que eu tenho, que às vezes é nenhuma. Então, isso também não é impedimento para você ter uma escrita criativa, para você usar uma narrativa a seu favor. Porque a gente está falando aqui, eu falei muito de experiências publicitárias, porque eu usei falando da minha experiência, mas isso é para a vida, gente. É para a vida, sabe? Tem gente que abre canal de culinária e começa a falar, tipo, igual eu fiz uma música, um poema sobre a minha avó. Gente, essa receita aqui era da minha bisavó, que passou para minha avó, que passou para minha mãe, que passou para mim, e agora eu tô ensinando minha filha a fazer. Poderia ser um merchan da Dona Benta, da Inha Benta, sei lá, daquela farinha lá. Ou não. Ou poderia só ser um conteúdo meu fazendo bolo para tentar ganhar seguidor, visualização. Depende do meu objetivo, depende da verba. A Dona Benta farinha, com certeza, tem mais verba do que eu. Eu não tenho. Eu tenho minha cozinha e posso ir ali no mercado rapidinho, descer e comprar uma farinha. Ou fazer a receita do jeito que dá. Então, eu estou fazendo moqueca baiana e quero começar a trabalhar com isso. Será que é possível? Oi? Não entendi. Sei fazer moqueca baiana e quero começar a trabalhar com isso. Será que é possível fazer o marketing em cima disso? Muito possível. É possível fazer tudo, assim. E aí você vai entender. Você quer fazer moqueca baiana onde? Você está na Bahia, ou você está no Rio, ou você está aqui no Sudeste? Qual é o público? Você está no Sul? Aí você já começa a se perguntar. Você pergunta o quê, onde, para quem, qual o objetivo, qual o formato, né? Tipo, qual o formato? É Instagram, é TikTok, é YouTube? Ou sei lá, né? Tem audiências diferentes ali, né? O TikTok é um conteúdo mais rapidex. O Instagram consegue ter vídeos mais longos, mas depende muito, e você vai construir sua audiência do zero, sua comunidade. Eu adoro moqueca. Mas outro dia eu fui comer moqueca aqui no Rio, eu falei, gente, uó. E quando eu fui comer moqueca na Bahia, era pimenta até o talo, e eu tava pedindo mais pimenta, saí chorando. Mas a moqueca na Bahia é a moqueca da Bahia, né? E aqui no Rio, não sei, nunca comi uma moqueca boa, então. Então, se você vier para o Rio e fizer uma moqueca boa, talvez algumas pessoas se identifiquem como eu. Aí você pode fazer uma pesquisa de campo, boca a boca, perguntar, fazer enquete, sei lá, entendeu? E aí tudo é possível, tudo é livre. Aí use sua criatividade para isso. Sei lá, às vezes eu estou num restaurante que tem moqueca, e às vezes eu posso fofocar a mesa do lado. E a pessoa falar que, poxa, eu esperava mais dessa moqueca. Tá vendo? A fofoca já usou algum argumento, alguma ideia para você. Então, a fofoca, gente, ela leva a gente a lugares maravilhosos. A fofoca do bem, tá? Não é aquela fofoca do mal que você repassa que fala mal dos outros, não. É a fofoca positiva. Pode passar, Tiago. Por favor. E aí, o que eu trouxe aqui? Agora uma coisa mais artística. O Dia de Jerusa. Tem um filme longa e tem um curta-metragem, que é com a Léa Garcia. Tem disponível gratuito no YouTube para vocês assistirem. A sinopse. Bexiga, coração de São Paulo. Jerusa, moradora de um sobrado envelhecido pelo tempo, recebe Silvia, que está fazendo uma pesquisa sobre sabão em pó. O encontro proporciona a Silvia uma tarde inusitada, repleta de memórias, ao compartilhar momentos de felicidade com uma desconhecida. O que eu tenho aqui? Uma possibilidade de merchan?
Minha cabeça publicitária é super. Se ela tá fazendo pesquisa de sabão em pó, que sabão em pó é esse? Se a marca quisesse, dava para entrar aí, ó, de forma natural, tranquilo. Podia até dar uma caixa de sabão em pó para a mulher, porque ela respondeu a pesquisa. Dona de casa, eu ia gostar. Principalmente se fosse sabão líquido, porque eu prefiro do que o em pó. Mas, enfim, também receberia. Como moro sozinha, não, uma caixa de sabão em pó tá o quê? 30 e poucos reais, aquela grande? É um absurdo. Se eu ganhar de graça, ótimo. Mas não foi o caso. Mas eu tô falando aqui de possibilidade, que tudo é possível, tudo pode ser, né? E aí, o que acontece? Se qualquer um aqui quisesse gravar... Gente, do celular... Ah, mas eu não tenho iPhone. Eu acho que é mais fácil ver alguém que tem um telefone com a qualidade boa e pedir emprestado do que uma câmera profissional, né? Mas dependendo da luz, gente, eu também não tenho iPhone, não. Eu sou do time Android, baixo orçamento do Android. E meu telefone com a luz boa filma muito bem. Real. Em alta qualidade. Só botar luz. E, tipo assim, luz, você pode botar várias lanternas de celular, ou comprar uma lanterna, ou botar uma ring light, ou acender mesmo a luz da sua sala, do seu quarto, ou pegar a luz natural do dia, né, que é bem melhor. E aí, por que eu trouxe esse exemplo desse curso? Se vocês quiserem assistir depois, pode falar, Ju. Não, o que você falou na questão da luz, eu tenho muita dúvida nessa questão da luz para gravar os meus vídeos. Inclusive, eu quero começar a gravar agora, porque eu sou um artista muito descarado, que eu nunca vi artista low profile, né? Eu posto pouca coisa. E aí agora eu quero começar... Travou, parei de te ouvir. Vocês estão ouvindo eles? Nessas palestras que a gente vai ter nesses encontros, a gente... E acho que a internet caiu. Não, voltei a te ouvir agora. Enfim, vai ter algo relacionado a isso, tipo, a comentar de como pelo menos usar de uma forma básica, não sei, ou pelo menos introduzir nisso especificamente da questão da luz? Olha, não, a minha já está acabando aqui, já estou indo para os slides finais, não, mas assim, sempre luz natural, por exemplo, eu sou atriz. Se você for usar, usa a luz amarela, não usa a luz branca, quer ver? Tipo, eu tô com a luz toda acesa, a minha sala toda, tem um monte de luz tudo acesa, mas eu tô aqui. Eu tô com a luz amarela. Olha a branca, me deixa meio gelada, assim. A outra branca me deixa... Mas olha a amarela, já me favorece. Luz de fim de tarde, exato. Ou então do dia, gente. É tipo ver na sua casa onde entra o sol. E aí você bota a sua câmera ali e fica ótimo. Externo também, se sua casa não tiver muita entrada de luz. Mas é a luz natural mesmo, do sol, de graça. A natureza já nos brinda com essa luz maravilhosa, que fica ótimo para os vídeos. E aí eu trouxe exemplo da Jerusa, porque eu estou falando de baixo orçamento. O curta-metragem se passa basicamente na casa da Jerusa. Pode ser na casa de qualquer pessoa, gente. Só mostrou uma sala, um sofá, uma cozinha simples. Então, assim, pode ser na casa de qualquer pessoa. E depois mostra ela botando lixo na rua e depois passando na rua. Pode ser em qualquer rua. A rua é pública, a gente pode filmar. O máximo que pode acontecer é a gente não filmar a cara das pessoas, que tem que pegar autorização de imagem de todo mundo. Mas você pode ir para uma rua mais vazia e botar seus colegas. Mãe, senta aí rapidinho. Pai, senta minha irmã, primo. Bota o povo da família para poder fazer figuração. E aí eles não vão falar, tem que apoiar o trabalho aqui. Vocês vão me dar autorização de imagem, quase um obrigatório, né? Então é isso. Esse curta-metragem está no YouTube. O filme longa tá na Globoplay. O longo eu vou assistir, não assisti não, só assisti o curta. E o curta é isso, gente, é muito simples. Então, às vezes, você só tem... Qual era a história? O encontro de uma mulher que fazia pesquisa de sabão em pó com uma senhora que estava em casa cheia de história para contar. Quantos senhores e senhoras, vós e vós, a gente não senta do lado, às vezes, no ônibus, chega uma pessoa de mais idade e quer conversar. Gente, as pessoas gostam de conversar. E essa conversa virou um curta-metragem com a Léa Garcia. Entendeu? Essa história, quem foi Jerusa? Foi inventada ou foi inspirada em alguém? Eu creio que a Jerusa foi inspirada em alguém. Tudo é inspirado em alguém. Mesmo as ficções, as coisas. Vocês veem, né, esses filmes de ficção, eu, às vezes, fico com medo, né, de tecnologia. Eu tenho medo dessa tecnologia desenfreada do jeito que está. Às vezes a gente vê esses filmes de
inteligência artificial, de não sei o quê, às vezes a gente não tem, sei lá na NASA, ou essa galera branca super do sistema lá em cima, que a gente não tem nem noção de onde é que tá. Será que eles já não têm esse conhecimento dessa inteligência artificial que parece nesses filmes mais avançada? Porque essa ficção, o autor tirou do nada, baseada em quê? Alguma coisa na vida, alguma memória, alguma história que tá lá na caixinha, que ele catou, que deu um clique nele e falou, opa, agora eu vou fazer um negócio sobre isso. Uma conversa, uma pesquisa que ele leu, sabe? Então, mais uma vez, histórias atravessam histórias, podem ser vendáveis ou pode ser entretenimento, pode ser só para acalmar seu coração de forma artística, porque a arte, sem arte, a gente não é nada, né? Eu também sou uma artista low profile, João, se te consola. Mas se você é da música, você não pode ser low profile. Pode passar, Thiago, por favor. Todo mundo me critica por causa disso. Então é isso, tipo, para encerrar mais um pouco, estude roteiro. O que eu acho? Storytelling, essa técnica do storytelling. Eu acho que, se você gostar mesmo, vai estudar roteiro. Roteiro mesmo, audiovisual, ou então dramaturgia de teatro. Vai estudar isso que você vai aprofundar nessas construções, dessas relações. E aí, quando você pegar se você quiser migrar para a área que eu estou falando, uma vez eu dei palestra para uma escola de ensino médio, eu sei que todo mundo queria se formar em publicidade depois de me escutar, porque eu acho que eu trago a parte mais legal assim, da publicidade, da minha vivência, foi onde eu fui procurando mesmo, porque eu nunca gostei de me engessar nessa coisa do marketing, assim, compras, sabe? Eu acho isso meio, tipo, não sei, a publicidade, às vezes, ela pode ser, tipo, influenciar, por exemplo, as coisas de tigrinho, influencia pessoas que nem têm condição a jogar, mas, tipo, a publicidade está rasgada nos intervalos das novelas, em programas de rede nacional, tipo assim, eu sou contra, sabe? Uma vez me chamaram para fazer publicidade, né? Como atriz, a gente também faz publicidade, era para ganhar 10 mil reais para fazer um negócio de coisa de aposta. Eu, dura a beça! Eu falei, não vou fazer. Vou, gente, botar minha carinha lá no negócio desse, não faço. Não julgo quem faça, mas assim, vai da ética, vai das coisas. Então, eu gosto mais dessa publicidade mais humanizada, sabe? Dessas histórias que entram. Então, a minha dica é estudar roteiro. Que aí, você estudando roteiro, meu amor, você escreve história de tudo que você quiser, de vender teu produto, ou criar um canal de engraçado, sei lá, ou então fazer um filme publicitário, se você quiser entrar para a área. Hein? Estudando roteiro, tua mente, assim, ó, explode. Por isso que eu fui fazer pós-graduação em roteiro, não fui fazer pós em marketing. Eu falei, não, gente, pós em marketing deve ser um saco. Quero abrir a mente para criatividade. Eu fui estudar roteiro, e é muito legal, assim. Após, eu fiz pós. Mas, enfim, e é isso. Estude roteiro, conte mais histórias, ouça novas histórias, faça uma fofoca, escreva, dance, faça receitas de bolo, observe e viva. Eu acho que essas palavras aqui, essas frases, resumem muito tudo que eu falei. Eu já dancei e lancei uma divulgação de música. Eu escrevi poema que virou música, que poderia virar um filme publicitário. Eu fiz fofoca. Eu ouvi histórias de pessoas que eu nunca vi na vida. Eu estou contando aqui a história um pouco da minha vida. Vocês ouviram uma coisa muito íntima, que, tipo, a minha avó é o amor da minha vida. Só que ela faleceu em 2011. Eu tive pouco contato com ela. Mas olha só, virou arte. Isso é muito bonito. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que tem uma coisa que pode virar arte, pode virar uma história criativa, uma escrita criativa. É só sentar e escrever. Não tem mistério. Eu não sei escrever direito, não sei o quê. Faz. Depois relê, depois revisa. Dá para alguém ler e falar assim, dá para entender o que eu escrevi? Porque às vezes a gente escreve tão na nossa cabeça e aí não está claro. Aí a gente tem que voltar e deixar claro. Mas, enfim, deixar mais, né, mastigado. Então, é isso. A dica que eu tenho para vocês é estudar, se permitir, ir para a rua, ouvir história. Ouvir podcast também. Eu adoro o Não Inviabilize, da Deia. Gente, eu amo esse podcast. Picolé de limão, o refresco doce da sua viagem, sei lá. Eu adoro esse podcast. Já fiz um merchan do podcast dela. Tipo assim, enfim. Tá vendo como tudo se conecta? E aí agora eu separei alguns links para vocês podem tirar foto. Pode passar, Thiago, por favor. Alguns lugares eu já estudei. Ó, a SPM tem um negócio que é Pocket Live. São tipo isso aqui.
que o Gueto está querendo fazer, esse Não Inviabilize é Mara. É tipo isso, a SPM disponibiliza lives de 1h30 até 2h30 de vários assuntos. Tem de conteúdo, tem de análise de dados, tem de empreendedorismo, tem de venda, tem de um monte de coisa. E é de gratuito. Online, gratuito. É esse link aí, ó, SPM Pocket Live. Só entrar, você vai achar. Portacurtas.org. É um portal que existe um monte de curta-metragem legal. Então, como o Dia de Jerusa me inspirou para vir contar essa história para vocês e ver que dá para produzir algo legal com baixo orçamento. Esse porta de curtas são curtas brasileiros também, de produtores, de pessoas que às vezes não têm patrocínio, mesmo sendo aprovado na Lei Rouanet, às vezes para pegar a carta e ir atrás de patrocínio é difícil, né? Então, assim, baixo orçamento mesmo é a arte do BO, né? A arte do baixo orçamento. Além do roteiro, eu conheci hoje, pesquisando com você para trazer coisa para vocês, é um site que tem um monte de arquivo de roteiro mesmo escrito. Se você não tiver a oportunidade de começar a estudar roteiro agora, lê pelo menos o roteiro. E nesse site, além do roteiro, tem em português, tem que garimpar, tem muito em inglês. Aí você faz um curso de idioma no Gueto, aprende inglês e lê o roteiro. Mas, enfim, no Além Roteiro tem, tipo, o PDF mesmo, como fica escrito, o roteiro ali finalizado, para vocês entenderem a estrutura mesmo de como é escrito. O Meio e Mensagem, que é um dos principais portais de publicidade. Então, essa página, tipo, 5 filmes publicitários que poderiam ser videoclipes. É uma história de publicidade que poderia ser um videoclipe de música, de não sei o quê. Já cruzou de novo. Então, o Meio e Mensagem também traz muitas coisas atuais da publicidade, dessa criatividade, desse conteúdo de marca mais fluido, não tão engessado. Esses até aí é tudo de graça, né? Agora, o Roteiraria, eu já fiz curso lá, maravilhoso, é pago. Não é, tipo, super acessível, tipo, R$50, mas tem curso de 300 e tal, você pode parcelar em algumas vezes. Então, dependendo, se você quiser muito, é um ótimo lugar para você estudar. A roteiraria é muito interessante. Tem de tudo, tem de ficção, tem de terror, tem de diálogo. Eu fiz um de diálogos, porque eu ainda tenho, né? Porque eu não desenvolvi muito meu lado roteirista. Eu quero ser atriz, gente. Eu quero, entendeu? Fazer novela. É isso que eu quero, na verdade. E isso aqui é uma correria que demanda mais um pouco de tempo. Então, eu estou agora, esse lado publicitário, roteirista, que está segurando mais a onda, assim, né? Ser artista no país é esse rolê aí que a gente sabe, né? Então, enfim, mas a roteiraria é legal, já estudei lá, já fiz alguns cursos, gostei. O Miami Ed School é milionário, assim, é muito caro. Eu sempre quis estudar lá. Eu fiz esse bootcamp aí, é tipo uma imersão de 3 meses em conteúdo de marca, narrativa pro entretenimento. Então, depois dessa imersão, a minha concepção assim mudou. E aí eu fui logo depois para Discovery e eu cheguei na Discovery falando: "Não, eu entendo super de conteúdo de marca. Nunca tinha feito tanto, mas eu tinha feito o curso". Eu falei: agora que eu vou botar na prática". E é isso, às vezes eu dou uma de louca falando que sei e depois eu corro atrás, porque é isso, os boletos precisam ser pagos. A Miami Ed School era um sonho distante, mas eu fui me programando, pedi ajuda da minha mãe, assim, papo de mil, assim, de 3, 4 mil, assim. Mas por 3 meses, e parcela acho que em 12 vezes. Então, assim, eu botei aqui também, é uma escola de São Paulo, mas essa imersão é online. Tem de planejamento também, para a galera mais de dados e tudo mais. Botei aqui como opção de inspiração, né? Vai que alguém ficar rico logo, consegue bancar e depois conta para quem ainda não acendeu ainda para pagar um curso caro assim. E é isso, fui juntando dinheiro, fui pedindo para minha mãe também e consegui fazer. Então, eu trouxe algumas opções, mas acho que a internet tem muita coisa gratuita, real, assim. Dá para a gente observar. E é isso, gente. Cheguei ao fim, mas agora também passei uns 15 minutos, mas eu tô com tempo. Agora, se vocês quiserem perguntar sobre qualquer coisa. Pode botar a tela final, que tá os meus contatos, para a galera também, se quiser me acompanhar, ou entrar em contato comigo, falar. Tipo, se tudo que eu falei aqui inspirou vocês de alguma forma, vocês me mandem mensagem, porque eu quero muito saber. Vocês podem me seguir no Instagram, não tenho tanto seguidor, então eu consigo responder todo mundo. Meu WhatsApp aí.
O meu Instagram... Que bom, Érica, que você gostou, fico feliz. Meu Instagram, @bellybrum, e meu e-mail também, bellybrum. Só tem eu mesmo, não tenho dificuldade de achar. E tô aberta agora para ouvir vocês. Muitos corações, que bom. Gente, vocês são muito tímidas, né? Caroline batendo palma. Vou te seguir. Segue mesmo, Aline. Obrigada. Às vezes também acontece isso, de não conseguir falar assim ao vivo, mas depois já aconteceu de eu receber mensagem para tirar dúvida. Pode falar comigo, gente, eu gosto muito de conversar. Mas é isso, entendeu? Às vezes tem uma situação na vida que pode ser o que eu falei aqui agora, já entra na gavetinha de memórias, né? Tem muita coisa que você acha... Por exemplo, esse poema que eu fiz para minha avó, eu escrevi tem 1 ano. Eu escrevi assim, e tem muita coisa que, quando você pratica criatividade, isso é legal de falar. Tem coisa que parece que, esse poema parece que eu quase psicografei, por Deus, porque eu escrevi de manhã, eu de manhã sou o ó, de manhã eu não funciono. Às vezes de manhã, tipo, tinha que trabalhar e escrever de manhã, eu preferia ficar até de madrugada, adiantando o trabalho da manhã seguinte, porque 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 8 horas da manhã, então, não sei nem meu nome. Se você perguntar, eu vou falar, não sei. Então, esse poema que eu escrevi tem mais de 1 ano, foi tipo assim, 10 horas da manhã, dia 26 de novembro. Fez 1 ano já. Eu gosto de anotar dia e data que eu escrevo as coisas. Isso é muito legal, depois para construir memória. 1 ano depois, fiz uma música e tô aqui contando para vocês. Ficou na gaveta, sabe? Eu não consigo ler o chat, Thiago, lê para mim? Amei, não sei o que, é didática, mas eu não tô conseguindo abrir o chat. Meio tema, é a didática na minha área, eu consegui entender tão bem. Muito obrigado, Beli, já estou seguindo. Ai, que bom. Eliana Xavier. Bom, já que as pessoas não estão com vergonha de falar abertamente, já quero agradecer, Beli, pela oportunidade de ter você aqui com a gente. Eu amei os cases, compartilho de vários gostos em comuns, eu fiquei super órfão também de Vai na Fé. Quase desloquei algumas costelas tentando fazer deslize e jogue. Eu amo Repara, eu amo Rebeca, sou do funk, do funk, amo Kevin Cris. E acho que é isso, assim. Queria agradecer muito pela oportunidade de você estar aqui. Queria pedir se as pessoas pudessem, por favorzinho, abrir a câmera para a gente conseguir fazer um print com o rostinho de vocês. O João quer falar. Ele só vai poder falar se ele abrir a câmera. Aí. Fala comigo, meu filho. Tá desligado o seu microfone, meu bem. Tá desligado o áudio. Aqui, me mordeu aqui a tecnologia. Era só para agradecer mesmo, gente, tá? Pelo encontro, achei massa. Agradecer também a Isabelle. Vou te seguir também para a gente ter esse contato aí, né? Quem sabe a gente não fecha aí algum trampo aí, quem sabe. E é isso, gente. E me acompanha, ano que vem, eu sou atriz de teatro. A Aimee já foi me assistir. Flora, eu acho que não conseguiu, mas foi a Aimee, levou as crianças, o Vitor também foi, com o espetáculo Cinderela Negra, que é Cinderela, mas adaptação que se passa na África e tudo ali para o universo negro, né? Então é bem legal. Ao invés da fada madrinha, uma orixá Obá, personagem que eu interpreto. E ano que vem também eu vou estar em cartaz com outras coisas, e aí vocês me seguindo lá, quem for do Rio, quem tiver o seu... A princípio é só Rio que eu vou ficar, mas quem puder ver uma carinha lá, eu vou gostar. Falar, eu te vi lá na palestra, não sei o que, enfim, vou amar. E é isso. Beli, muito obrigado mais uma vez. Gente, ainda bem que não vou desejar uma boa volta, porque eu estou vendo que todo mundo já está em casa. Em breve vocês vão receber um formulário para vocês preencherem sobre gostaram dessa palestra ou não. Muito obrigado, boa noite a todos e todas. Beli, nem sei agradecer, você é linda, Deus, eu estou te seguindo já. E quero falar para todo mundo, sou amigo dela, que ela é bela, ela é belíssima. Eu estava um pouco nervosa, assim, né? Tipo, enfim, já estou acostumada a falar disso porque é minha vida, né? É a história da minha vida, então não tem por que eu ficar nervosa se eu estou falando sobre mim mesma.
Mas assim, eu falei, cara, é uma responsabilidade, né? Porque são pessoas adultas, acho que tem gente aqui mais velha do que eu, e eu tô mais acostumada a falar com a galera do ensino médio, com a galera que ainda tá na faculdade, é um público diferente, né? Mas eu falei, vou ser eu mesmo, eu não sou uma profissional, tipo, técnica, nem sei ser isso, gente. Se falar, vai ter que ser técnica, eu não faço a menor ideia. E aí é tudo prática, tudo rua, é vivência de rua mesmo, é tipo, sabe, pé no chão, a gente é preto, a gente é negro, a gente não tem condição de muitas coisas, a gente está preocupado com outras coisas. Então, assim, vamos ser profissional do jeito que der, vamos estudar da forma que der, sabe? Então é isso. E também inspirar vocês a possibilidades. Eu sempre quis trabalhar em empresa multinacional, em empresa grande. Então, a Globo, inclusive, quem me ajudou foi a Empregue Afro, um RH de São Paulo que facilita a ponte de pessoas negras para o mercado de trabalho. Então, a gente também tem essas coisas a favor. Eu falei, cara, eu quero trabalhar em empresa grande. Eu quero fazer case, eu quero, tipo, fazer coisa legal. E a gente mirar no alto não é a gente ter ego, a gente se achar. A gente merece, pô. O branco não tá lá? Por que a gente também não pode estar? Aí você também vai passar coisas de você ser, tipo, a única pessoa da equipe negra ou a única mulher. E aí você também sustenta, escolhe suas guerras e vai ignorando e foca no teu, né? Mas eu acho que é isso. Às vezes, tipo, vem essa galera no Instagram que bota vídeo, tipo, meio coach, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu olho para o que eu falo, gente, não entendi nada. Entendeu? Tipo, se a gente não se aproximar, a minha história me aproxima da sua. Tipo, o Thiago falou, eu nem sabia que já tentou dançar deslize e joga. Eu também já tentei. 2 mal-sucedidos, entendeu? Tipo, e é isso. Mas obrigada a vocês por me ouvirem aqui. A maioria da galera ficou até o final. Muito obrigada também, Tiago, Flora, Aimee, pelo convite. Posso voltar várias vezes, as vezes que vocês quiserem. Eu já tô aqui, tipo, derretendo. Meu cabelo já tá molhado de suor. Vou sair daqui tomar um banho. Mas é isso. Valeu a pena. É o plano. Vai tirar o print? Você consegue, Flora, fazer um melhor do que o meu? A Flora tá me arrasando porque meu print ficou ruim. Passa só um minutinho, gente. Todo mundo se prepara para dar um sorriso, por favor. 1, 2, 3 e sorrindo, gente. Prontinho. Obrigada, viu, pessoal, quem ficou. Vamos nessa descansar um pouquinho, mas E a agradeço gente a vê Beli João mais uma sexta-feira, vez. né? João vai ver a gente sexta-feira, em Salvador, né? Oi? Pô, eu vou tentar o Vai máximo ir. tentar, não. Vai tentar, não. Pode levar seu violão para cantar e se vira. Aproveita, já se promove, já faz a tua história lá para se vender. Olha aí. Tudo é oportunidade, gente. Tudo é oportunidade. Oxi, eu já estava aqui pensando aqui. Me diga, vocês vão pro Pelourinho, né? A gente vai passar no Pelourinho algum dia. Vocês vão ficar quantos dias aqui? A gente chega pela sexta de manhã e volta domingo. Sexta de manhã, volta domingo. Dá pra curtir bastante, dá pra ir na Barra. Se vira, pegar João. Se vira que eu tenho que tomar meu banho, que eu tô morrendo de calor. Se vira, quero te ver sexta-feira. Se vira. Vamos ajeitar isso aí, vamos ajeitar esse rolê, vamos ajeitar. Certo. Abraço, querida. Obrigada, Beli. Obrigada, Tchau, pessoal. gente. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Um Até beijo. amanhã. Amei. Tchau.